Olá, estamos aqui com mais um Prosa Cultural e hoje nós vamos falar de um assunto que já está no nosso presente, mas que vai dominar o nosso futuro, que é sobre a inteligência artificial e o chat GPT. E aqui conosco está o professor Herbert, do curso de Sistema de Informação, para poder desvendar, traduzir e explicar passo a passo para vocês sobre esse assunto tão interessante, tão instigante. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui no Prosa Cultural. É uma honra, tá bom? E primeiro fala um pouquinho sobre você, para quem está nos assistindo. Prazer estar com vocês aqui. Eu sou o professor Herbert, sou professor aqui na Univale desde 2006, no curso de Sistema de Informação. Estou terminando um mestrado na área de inteligência artificial e é um prazer falar sobre esse tema, que é um tema realmente instigante, as pessoas têm muita curiosidade, né? Será que as máquinas vão dominar? Será se seremos dominados pelas máquinas? Então, são perguntas que a gente vem fazendo aí, vão perder muitos empregos e tal, então essas coisas são interessantes a gente debater. Certo. E aí, né, você como professor, vamos começar a aula de inteligência artificial. Né? Normalmente, como é que você começa com essa aula? Qual que é o primeiro tópico? O que você aborda? Bom, inteligência artificial, o que o ser humano tem, né? O ser humano tem muita curiosidade, ele tem muitas perguntas que ele se faz todos os dias. Então, com muitos dados que a gente tem na mão hoje, a gente tem uma tempestade perfeita. A gente não tinha muita produção de dados, e não tínhamos poder computacional para poder processar esses dados. Hoje a gente tem muita produção de dados e temos poder computacional para processar esses dados. E com isso a gente consegue simular no computador a inteligência humana. A gente faz uma simulação pequena, né? Uma simulação ainda muito incipiente, mas que tem dado muitos resultados já, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tenta fazer com que o computador haja de forma semelhante ao ser humano. Ele aprende com os dados que são expostos para ele, a gente faz um treinamento e ele depois traz alguns resultados desse aprendizado. Certo. E aí, quais seriam os componentes, né, dos programas, né, o que eles têm mesmo e como que eles simulam essa inteligência? Bom, a gente dentro da área de inteligência artificial, nós temos o Machine Learning, que é, traduzindo para o português, em aprendizado de máquina, e nós temos o aprendizado profundo. Então, dentro desses aprendizados, quando a gente fala de aprendizados, é que eu estou ensinando, eu estou treinando um algoritmo, e o algoritmo é um modelo matemático, então a gente não tem mágica, a gente sempre tem matemática, isso aí, tudo está envolvido na matemática. Então a gente expõe os dados a esses algoritmos e aí a gente cria modelos, que são modelos que fazem predições, quer dizer, com base no passado eles preveem o futuro, tentam predizer o futuro, né, com base no comportamento passado. E agora com o chat GPT, a gente tem um treinamento de documento que a gente chama de processamento de língua natural, então a gente expõe para esses algoritmos, que são algoritmos generativos. O que é um algoritmo generativo? Ele cria novos conteúdos a partir do que ele conhece. Então a gente expõe, no caso do ChatGPT, ele foi treinado com bilhões de documentos. Bilhões de documentos. E agora a versão 4, são trilhões de documentos. Então ele é treinado aí durante 6 meses com muitos e muitos e muitos servidores. Isso aí, só para ele sair, gasta milhões de dólares para ele poder ficar pronto. E com base nisso, quando você faz uma pergunta para ele te dá as respostas dentro daquilo que ele conhece, que ele foi treinado. O ChatGPT, ele faz parte da classe, eu falei que a inteligência artificial tem o aprendizado de máquina. E você tem um aprendizado profundo, que está dentro do aprendizado de máquina. O aprendizado profundo é a simulação do cérebro humano. Você tem redes neurais artificiais. Que fantástico! Nós não temos a rede neural biológica, nós temos os neurônios e a gente simula esses neurônios de forma artificialmente. Então o neurônio tem os dendritos, né, aquelas entradas dele, tem o núcleo, onde é feito ali um processamento com substâncias químicas, ali, né, proteínas, sei lá, e tem a cauda, que eu acho que é axônio. Axial, né? Não? Eu acho que é axônio o nome da cauda, que faz a sinapse com outros neurônios, né? Então, se não for dele aquela informação, ele repassa para outros neurônios
E assim acontece também com o neurônio artificial. Nós temos as entradas, o núcleo, que é uma função matemática de ativação, e temos a saída, que é a conversa deste neurônio com outros neurônios. Então nós temos uma rede neural artificial gigantesca, são geralmente trilhões e trilhões de parâmetros, aí, trilhões e trilhões de neurônios sendo utilizados para poder suprir de conhecimento um chat GPT. E é interessante porque o neurônio humano, ele é finito, né? Já o neurônio artificial, ele é infinito, né? Ele é infinito, mas ao mesmo tempo é muito mais limitado, né? A gente ainda não conhece direito o cérebro humano, então a gente tenta simular aquilo que o cérebro faz, mas muita coisa que a gente tenta fazer na parte tecnológica, a gente esbarra no limite computacional que nós temos. Né? Você vê que o cérebro é uma máquina impressionante, o olho humano faz uma captura em minutos de não sei quantos gigabytes de informação por minuto. A gente não tem, dificilmente a gente consegue simular uma situação chegar muito perto de uma situação real dessa, sabe? Como, por exemplo, as câmeras, né, que não conseguem captar a imagem real. Mas, exatamente. Né, a câmera tem as suas uhum. limitações, né? Então, a gente hoje, por exemplo, a câmera é interessante, você faz assim, reconhecimento facial. Né? Lá na Bahia, no Carnaval, eles prenderam 19 fugitivos da lei. Porque eles treinaram um modelo, um algoritmo de visão computacional, que é uma rede neural também, é um outro tipo de rede neural, não é generativa, como é o GPT, e colocaram ali fotos de várias pessoas que estavam devendo à justiça. Sim. Estavam foragidos. E essas câmeras estavam posicionadas em áreas estratégicas, nas entradas dos camarotes, entradas da parte do carnaval. E eles conseguiram reconhecer 19 pessoas, conseguiram prender, né? Porque reconhecer até mais, mas o sujeito se evade. Então, essa informação ia para uma pessoa que ficava na base, e essa informação era colocada para a pessoa e falava o seguinte: ó, essa imagem que eu capturei representa... tem uma chance de ser essa pessoa em 95%. Sim. Então, eles tinham um limiar. Se passasse de 90%, eles acionavam o policial que estava lá com um tablet, né, mostrando que tinha uma pessoa que entrou naquela entrada ali, e aí eles iam atrás dessa pessoa foragida. Então, assim, a tecnologia é uma coisa ela é muito útil, né? E as pessoas têm muita preocupação de perder emprego, perder trabalho, porque se você trabalha numa área que é repetitiva, você precisa ficar preocupado, porque a área repetitiva, os equipamentos fazem muito melhor que nós, né? Então, os algoritmos treinados aí, eles são muito melhores. Mas naquelas coisas que são mais, dependem mais de profundidade de decisão intelectual, aí não tem para algoritmo nenhum, é o ser humano, né? Então, você tem, por exemplo, um médico que hoje é apoiado com visão computacional para detectar doença. Inclusive, hoje, o meu orientador, que é lá do Instituto Federal do Espírito Santo, ele trabalha na área de biomedicina, na área de pesquisa dele. Então, lá eu tive contato com interpretação de imagens de exames. Né? Então, o modelo já dava para o médico as possibilidades de um exame daquele ser um câncer e tantos por cento de probabilidade. Sim. Entregando para o médico até as áreas que ele analisou, que é uma área que eu estou trabalhando, que é a interpretabilidade. Quer dizer, esse pedaço aqui, ó, é um pedaço da imagem que caracteriza em tantos por cento um nódulo de câncer, cancerígeno, né? Sim. Então, isso ajuda muito, mas quem toma a decisão é o médico, com a sua experiência. E até porque, né, essas invenções, essas criações, vêm da mente humana, não é? Vem da mente humana, a gente treina, né? A gente treina o modelo, mas o ChatGPT tem preocupado até mesmo os donos, né? Até quem fez. Porque, apesar da gente treinar o modelo, as decisões a partir daquilo, do treinamento é dele. Inclusive, ele pode sim alucinar. Se você fizer algumas perguntas para ele que ele não sabe, ele pode te responder com toda certeza uma coisa que ele não... errado, mas tendo certeza que ele está certo. Sim. E como é que você questiona? Você fala para ele que ele está errado e ele tenta te dar uma resposta, uma nova resposta do mesmo jeito errado. Então, ele alucina, né? Inclusive, o gratuito, se você perguntar quem foram os brasileiros que ganharam o Prêmio Nobel, ele vai te responder lá, pessoas que poderiam ter ganhado o Prêmio Nobel, Carlos Chagas, Machado de Assis, etc.,
mas nenhum brasileiro ganhou o prêmio Nobel. Você Sim. vai estar errado, ele vai te dar uma outra lista, entendeu? Então ele alucinou, ele realmente não é, ele é descolado da realidade, né? Ele tem ali, o que ele tem de treinamento é o que ele te responde. Então tem coisas que você precisa filtrar, o ser humano está aí para isso. Exatamente, né? Em quais outras áreas que a inteligência artificial está presente, né? Porque você disse aí no chat GPT, na área da saúde. Existem dois campos. Existe o ideal da inteligência artificial, que a gente chama de inteligência artificial geral, que é a ideia que o ChatGPT vem trazendo. A ideia do ChatGPT é que ele responde tudo que você pergunta. Inclusive, se você pedir para ele fórmulas matemáticas de um determinado autor, um físico, um cientista, ele vai te dar. Então, assim, é muito preciso nas respostas. Lógico que você tem que tomar cuidado para não ser também uma resposta descolada da realidade. E a ideia é que, você imagina você ter uma inteligência dessa num corpo humanoide, num robô, né? Sim. Então, você teria, imagina essas pessoas, esse tipo de inteligência sendo utilizada por militares, né? Por pessoas que querem guerra, sei lá. Então, assim, essa é o princípio do caminho, eu vou colocar assim, que é a base para a gente caminhar para a inteligência geral, né? Artificial geral. Mas no normal, no dia a dia da atualidade, nós vivemos a inteligência artificial específica. Então você tem IA para várias áreas, a área da medicina, você tem IA para a área do direito, você tem IA... Aqui eu desenvolvi, nós estamos acabando aqui, eu estou num projeto de pesquisa para detecção, né, de risco de evasão com base, no caso, no ensino à distância, né, com base no comportamento do aluno, no acesso ao AVA e tal. Hoje a gente consegue já fazer previsões e predições com base no comportamento do aluno, você tem um risco pequeno ou grande de evasão e com um percentual de probabilidade. Então, por exemplo, é uma IA específica para evasão. Se você colocar, por exemplo, para ela uma situação que não seja de evasão, ela não sabe te responder. Exato. Ela não vai saber fazer predição para isso. Então, a IA específica, ela está em todas as áreas. Todas as áreas. Maravilha, e a IA né? geral é o nosso objetivo, vamos dizer assim, né? O nosso sonho. Que está começando pelo ChatGPT, tá? Que é um algoritmo generativo. Então, ele gera novos resultados com base no que ele aprendeu. Então, quando você fala generativo, é que você não sabe qual vai ser a resposta dele. Inclusive, as pessoas, os professores, né? Principalmente professores, estão tendo muita dificuldade de detectar até plágio, né? Porque ele responde, a cada pergunta que você faz para ele te responde. Você pode fazer a mesma pergunta 10 vezes ele te responde de maneira diferente. Certo. Foi muito proveitoso o nosso papo, né? Espero ter conseguido responder, porque é um tema mais complexo. Foi uma aula super interessante, mas o nosso tempo da nossa aula já acabou, infelizmente, certo? E, mais uma vez, muito obrigada, viu? Estou à disposição, precisando. Por estar conosco e compartilhar tanto conhecimento. E um conhecimento, né, que faz parte da nossa vida e que a gente precisa, né, estar conectado com esse assunto. Isso aí. Certo? Você vê que todo mundo tem utilizado esse conhecimento. A Univale está aí, nessa vanguarda. Exato. Muito obrigada. E o Prosa Cultural, esta edição, fica por aqui. Até a próxima. Um grande abraço.